Pronto, começando. Boa noite, pessoal, né, agora gravando. Aproveitando também para já dar esses avisos aqui que eu vou dar agora e vou dar no final da aula também, né? A gente tem mais essa aula e temos mais duas aulas nesse formato aqui, dessa forma que a gente está fazendo, no grupo atual, né? Estou colocando o link nesse grupo e tal, certo? E aí, na última aula, eu vou explicar melhor, né? Na última aula, nesse formato. E aí a gente vai para o curso de liderança 2.0. A gente vai migrar para um outro grupo do WhatsApp, as pessoas que falarem comigo, que eu fiz as orientações, como é que a gente vai fazer. A gente vai para o grupo 2 e lá a gente vai aprofundar mais, eu vou ficar mais à vontade para falar mais coisas interessantes que eu tenho para contribuir, certo? Quando eu vou montar o material dessas últimas aulas, eu tenho que ficar administrando a vontade de já falar algumas coisas, né? Eu falo, não, isso aqui cabe na próxima etapa, isso aqui eu vou deixar para a próxima etapa. Mas tem muita coisa bacana para a gente evoluir aí, certo? E aí, o 2.0, garanto que quem tiver lá, quem for continuar nesse projeto de crescer em liderança, crescer em evolução, vai valer muito a pena, certo? Então, se preparem para a versão 2.0 do curso, certo? Então, tem essa aula e tem mais duas aulas, essa e mais duas, dessa forma. Enquanto eu estou dando essas aulas, as aulas que eu já dei estão no ar, certo? Eu só estou devendo a aula 10, que eu não consigo colocar ainda, estou terminando de editar ela, talvez amanhã eu consiga colocar já a aula 10. E aí, próxima semana eu coloco essa, e aí eu vou sempre deixando lá. Depois que tiver a última aula, eu deixo mais uma semana, no máximo duas, aí eu vou tirar todas as aulas que estão lá no ar. E aí, quem tiver no grupo, eu vejo se eu consigo ou não disponibilizar essas aulas para quem ainda está no grupo, certo? E as novas. E as novas vai ser um outro formato e tal, e a gente vai caminhar para um caminho mais interessante, vamos dizer assim, certo? Espero que estejam gostando das aulas até aqui. Algumas pessoas que entraram por último estão assistindo às aulas e me dando feedback, que gostaram, que essa aula foi importante. E isso é muito bom para mim, certo? Tanto que, assim, essas aulas que estão lá no YouTube, eu não estou divulgando, eu não estou compartilhando essas aulas, porque não é a minha intenção. Minha intenção é quem está aqui aprender e entender a sequência que tem ali, a sequência lógica das aulas, né, o conhecimento que eu estou trazendo. Tem coisas que eu repito de uma aula para outra pela importância, porque muitas vezes a gente não assimila tudo de uma só vez. Então é importante a gente repetir alguns conceitos, a gente fortalecer algumas ideias para isso aqui estar cada vez mais internalizando para vocês, e esse conceito ficar aí acessível e forte para quando vocês precisarem, vocês terem já essa forma de pensar. Certo? Então, vamos aqui colocar o material na tela e vamos começar a aula. Estão conseguindo ver a tela e estão conseguindo ouvir o áudio? Eu não me preocupo com o áudio, porque a internet aqui não é tão boa, então a gente, eu sofro um pouco com essa questão da internet em relação ao áudio, certo? Mas deram um ok aí, então tá tudo certo. Vamos começar. O primeiro ponto que eu quero trazer hoje, para a gente conversar, pessoal, é a diferença entre poder e autoridade, certo? E a gente ter esse conceito bem claro é importante para a gente saber como que a gente se posiciona sobre isso e qual a estratégia e qual é dos dois que você vai escolher trabalhar, certo? A diferença que define grandes líderes, certo? O poder, ele é a capacidade de influenciar o comportamento dos outros, frequentemente imposto por posição hierárquica ou força organizacional. Ele está baseado em um cargo ou posição. Pode gerar resistência e exige uma certa imposição constante. O poder está ligado a um cargo, certo? Eu tenho um cargo que esse cargo me dá um poder. Eu, como de um cargo X, sou responsável
por tomar algumas decisões, por gerenciar uma equipe, e isso me dá poder. Eu tenho que decidir sobre aquelas situações relacionadas àquela equipe. Então, o poder relacionado a um cargo, né? Eu sou tenente do exército. Então, eu tenho um poder que um tenente do exército tem, com uma certa quantidade de soldados que eu tenho que responder por eles, certas situações que eu tenho que tratar, que é a minha responsabilidade, e me dá esse poder, certo? O poder, geralmente, está atrelado a um cargo, certo? A alguma posição hierárquica. E a autoridade? A autoridade é um direito legítimo de liderar, conquistado através do respeito, confiança e credibilidade junto à equipe, certo? A autoridade é conquistada, né? Construída com o tempo. Inspira cooperação genuína e gera respeito mútuo. Então, muitas vezes, vocês vão encontrar pessoas que não têm poder, mas têm autoridade. Pessoas que não têm um cargo de liderança, eles não são, de fato, os líderes, mas eles comandam a equipe, comandam aquele ambiente que você está ali observando. E aí, essa pessoa, ela tem o quê? Autoridade. Aquela pessoa que, se ela disser que uma coisa é de um jeito, todo mundo vai junto, todo mundo segue ela, mesmo que ela não tenha o poder, mesmo que ela não tenha um cargo que valide essa autoridade, certo? Qual é o melhor dos mundos? É quando você tem um cargo, só que você lidera através da autoridade. Eu tenho um cargo que me dá poder, só que quando eu vou direcionar a equipe, eu não uso o poder para fazer esse direcionamento. Estou dizendo, é porque eu estou mandando e você vai ter que fazer o que eu estou mandando. Mas eu vou lá e com é, a conquista, né, da confiança, com a minha argumentação, com o meu jeito de convencer que o melhor a se fazer é aquilo que eu tô determinando, a pessoa vai lá e faz. Então, eu mesmo com poder, eu crio autoridade. E essa autoridade que entrega resultado, certo? Porque muitas vezes você vai encontrar líderes com poder sem autoridade. E aí você tem uma situação desconstrutiva, onde a pessoa faz só porque está sendo mandada e não entende por que está fazendo, e não faz com boa vontade, isso aí é desconstrutivo, certo? Líderes eficazes usam sua autoridade conquistada para inspirar e motivar, criando um ambiente de trabalho baseado em cooperação e respeito mútuo, em vez de depender apenas da imposição do poder, certo? Então, essa é a diferença entre poder e autoridade. E aí, escolham trabalhar com autoridade. E a autoridade, ela é conquistada. Então, às vezes, você não é o líder naquele ambiente, mas você consegue conquistar a autoridade e consegue ali administrar aquele ambiente, muitas vezes até melhor do que quem tem o poder. Exercitem essa situação quando necessária, né? Mas muito disso tem sobre proatividade, muito disso tem sobre a sua própria entrega, o seu comprometimento com o lugar que você está, com as pessoas que estão ali envolvidas, né? Como a gente já falou anteriormente, a questão do líder que está ali para servir. Então, quando você quer ser o maior, sirva aos outros. Se você quer conquistar autoridade, seja essa pessoa facilitadora, essa pessoa que engaja, essa pessoa que coopera para o bem comum. Aí o pessoal vê a autoridade em você e acaba tentando, querendo seguir os seus conselhos, sua orientação, sua forma de conduzir, certo? E aí, o próximo tópico que eu quero conversar com vocês é que muitas vezes a gente fala muito de liderança, estratégia de liderar, estratégia de como ser um bom líder, mas todo líder, ele vai passar por tempos difíceis. Todo líder, ele vai passar por crise. E aí, como que você vai conduzir essa situação? Como que você vai agir, né, nesses momentos difíceis que vão ser importantes para definir como que você consegue se sair nessas situações, certo? E aí, eu trouxe aqui alguns pontos aqui e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Certo? Em momentos de incerteza,
a liderança se torna ainda mais crítica. O líder precisa ser a âncora que mantém a equipe coesa, focada e motivada mesmo diante de maiores desafios. Primeira dica que eu vou dar aqui sobre isso é você manter a calma, e aí tem aí a segunda, manter a calma sob pressão. Mas além de manter a calma sob pressão, é a ideia da postura que você vai ter enquanto líder, de, mesmo que por dentro, você esteja altamente desesperado, você como líder tem que transparecer tranquilidade. Porque se, em uma situação específica, o líder demonstra que ele está desesperado, como é que a equipe vai conseguir ficar bem? Como é que a equipe vai conseguir manter a tranquilidade? Então, o líder é espelho. Então, eu estou desesperado por dentro, mas por dentro. Mas por fora eu estou lá mantendo um aspecto de tranquilidade, dizendo que vai dar certo, que vamos resolver, que a gente vai conseguir conduzir aquela situação, certo? Aí, sobre os pontos que tem aqui. Comunicação clara. Transmita informações com transparência e objetividade, eliminando rumores e incertezas que podem paralisar a equipe. Então, numa situação de crise, a gente tem que manter a comunicação clara. Por quê? Porque se você não conseguir comunicar corretamente, aí gera aquele ruído que chama, a gente começa a ter ideias controversas a que você falou, você pediu para o pessoal fazer uma coisa de tal maneira, entenderam de outra, já fizeram diferente, complicou ainda mais a situação. Então, deixar a situação clara, e aí você tem que administrar uma coisa. Na crise, tem coisas que eu tenho que deixar claro para todo mundo, e eu preciso que o pessoal compreenda e me ajude a resolver. Tem coisas que eu não posso abrir para todo mundo no momento. Por quê? Porque se é crise, tem coisas que eu tenho que administrar. Tem informação sensível que, se eu abrir ela rapidamente, isso vai gerar um caos. Então, eu tenho que administrar as informações. O que que eu posso abrir para a equipe e o que que eu tenho que guardar para mim e administrar da melhor forma possível. Então, o líder, ele tem essa habilidade de saber o que eu devo falar e o que eu não devo falar. Se você tiver num ambiente fechado e está no risco iminente de incêndio, por exemplo, e você grita isso, você vai causar um tumulto tão grande, talvez... Não, peraí, ainda. Dá tempo eu tirar todo mundo aqui sem causar pânico. Então, eu vou fazer isso de forma sábia, sem causar pânico. Se é o último caso, eu tenho que avisar para todo mundo dessa forma. Então, beleza, mas eu tenho que ter essa habilidade de administrar as informações, certo? Calma sob pressão. Manter a serenidade e o controle emocional servindo como exemplo de estabilidade para toda a equipe. Vocês estão conseguindo me ouvir? A internet está ok? Show. Que aqui deu uma travada, mas acho que foi só na imagem. Então, quando a gente fala assim, manter a calma sob pressão, talvez vocês devem estar pensando assim, é fácil demais falar, é fácil demais dizer mantenha a calma. Aí, na hora do vamos ver, na hora da pressão realmente, a gente às vezes não consegue controlar as emoções. Mas isso é uma coisa que vai vir à medida que você vai praticando, à medida que você vai passando pelas situações, vai gerando maturidade, mas quando eu não consigo manter a calma, aí vai ter que incorporar aí o ator de Hollywood ou da Globo, de pelo menos expressar uma calma que não é verdadeira, mas se você expressar o desespero, só piora as coisas, certo? Fala, Gaspar. Decisões rápidas. Tome decisões assertivas e ágeis, avaliando riscos rapidamente e agindo com confiança quando necessário. Então, na situação difícil, não dá tempo de ficar pensando muito. Então, haja rapidamente, tome decisões rápidas. Tá muito difícil decidir. Confie nos seus instintos, escolha o que for melhor para o momento e siga, certo? E aí, uma dica a mais sobre tomar decisão é o seguinte: vai ter momentos que você não vai decidir entre as melhores opções. Vai ter momentos que não vão existir melhores opções. Vai ter o quê? Vai ter a menos ruim. Dentro dessas
opções horríveis que eu tenho, qual é a menos ruim? E eu vou decidir a menos ruim, certo? Por quê? Porque tem situações que não existe melhor opção. A gente tem que saber administrar isso também, a gente tem que ter essa maturidade, essa habilidade de discernir, não, não tem uma opção boa, então não vou escolher, não tem essa possibilidade de não escolher, tem que decidir, e aí escolha rapidamente e com sabedoria, né? E você tem que ser suporte, demonstre compreensão genuína, ofereça apoio emocional e crie um senso de segurança mesmo em situações de incerteza, certo? Eu costumo dizer que no momento de dificuldade é que a gente separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas, né? É a hora que a gente é provado. E aí, o que eu digo é, faça o seu melhor, mas tome atitude, né? Não fique esperando, não seja aquela, entre no meio da manada dos desesperados, você tem que ser aquele que toma atitude. Eu trabalhava num restaurante, e aí começou um início de incêndio. E aí todo mundo correndo para descer, a minha preocupação, tira todo mundo de lá. Depois que eu consegui tirar todo mundo do prédio, e eu percebi que eu estava com o extintor e que dava para eu resolver, eu fui lá e resolvi. Entrei no meio da fumaça e tal, estava num ambiente que eu via que eu conseguia controlar, fui lá e controlei. Né? Se eu me desesperasse, eu ia ficar lá embaixo, eu ia só pegar fogo e a gente ia perder o prédio. Então, é saber administrar a dificuldade, né? Então, é isso que a gente tem que agir dessa forma, certo? Então, liderar em meio à crise é a gente ter maturidade, tentar também ter sangue frio. Como assim? Eu não posso me emocionar, eu não posso ficar tomando as dores dos outros, eu tenho que pensar com frieza para poder conseguir resolver. Depois, se você quiser se emocionar, as emoções vão vir, você externa da forma que você precisar, mas naquele momento é menos emoção, mais razão, mais lógica e ação, certo? E aí, o outro tópico que eu quero trazer hoje, rapidamente, ele talvez na, na versão 2.0 eu me aprofunde mais, é um tópico que a gente fala muito aqui na empresa, e eu tive o prazer de participar de alguns treinamentos falando sobre atendimento ao cliente, e aí eu trouxe esse tópico aqui para a gente tomar essa consciência. A gente, como líder, a gente tem que estar muito ligado ao atendimento ao cliente. E quando eu digo cliente, é independente do tipo de negócio que você estiver inserido, vai ter algum tipo de cliente, às vezes interno, às vezes externo, né? Às vezes o cliente é de vários tipos diferentes, mas a gente tem que saber encantar o cliente e saber prestar um bom atendimento. E a gente conduzir a nossa equipe nesse mesmo caminho, certo? Como eu já falei antes aqui também sobre o cliente é a razão de ser da empresa. O cliente, qual é a importância dele? O cliente é o nosso real patrão. Por quê? Porque ele é o único que consegue demitir até o dono da empresa. Porque se todos os clientes desistem da empresa, se todos os clientes não frequentam mais aquele lugar, não compram mais, não usam mais aquele serviço, até o dono da empresa vai ter que fechar as portas e ir embora. Então, o cliente, ele é muito importante, né? E a gente tem que saber como encantar esse cliente. A gente tem que saber como cativar para manter esse cliente. Eu costumo dizer também, pessoal, que salvo algumas exceções que você trabalha numa cidade turística, que as pessoas vão lá uma vez na vida, uma vez a cada 2 anos, um ano, salvo essas exceções, o seu cliente, muitas vezes, ele não representa só uma venda, ele representa várias vendas. Por quê? Porque ele vem uma vez, então ele vem novamente, então ele gostou do seu atendimento e ele vai continuar vindo. Então, cativar esse cliente, conquistar ele, é garantir uma fidelização, uma constante venda para esse cliente. Então, o cliente, ele representa um potencial de venda durante o tempo, certo? Então, como líderes inspiram excelência no atendimento? No contexto de liderança, o atendimento ao cliente vai muito além de resolver problemas. Trata-se de criar experiências memoráveis que deixam uma impressão duradoura e constroem relacionamentos genuínos. Então, pessoal, eu trabalhei um tempo no McDonald's e lá um dos indicadores que são mais valorizados, né, pela empresa e que a gente, enquanto funcionário, tem que buscar chegar nesse número
chama de Mac Experiência. Por quê? Porque eles dizem que não vendem sanduíche, eles vendem experiência. E qual é a experiência? Tem que ser uma experiência agradável, de um bom atendimento, de velocidade, de qualidade no produto. Então, assim, essa junção de experiências vai gerar a Mac Experiência. Faz com que o cliente queira voltar, né? Então, isso é o que eu digo que a gente tem que ter esse conceito. A gente, enquanto atendimento, a gente tem que gerar essa boa experiência e essa experiência do cliente vai fazer com que ele queira voltar. E aí, quando eu falo sobre atendimento, tá ligado aí não só a fala, não só o atendimento que eu dou bom dia para a pessoa, recepciono a pessoa, eu conduzo ela na venda, mas o ambiente está limpo, está organizado, os produtos estarem no local correto, com precificação adequada, né, bem layoutizado, ou seja, estrategicamente colocado de uma forma que valorize a experiência do cliente, que facilite ele achar os produtos da melhor forma possível, né? Então, tudo isso está ligado diretamente ao atendimento. Porque se eu só construo um atendimento de recepção, de trazer ele para mim, mas o ambiente ele está totalmente desfavorável, a experiência dele está comprometida, certo? O ambiente está sujo, está desorganizado, a experiência dele está desorganizada. O rapaz até que me atendeu bem, mas o ambiente estava fora do meu conceito de ideal, eu não quero mais ir para aquele lugar, vou procurar um outro lugar, certo? Então, atendimento, ele está ligado a tudo isso, gerando o quê? A experiência, certo? Aí vamos lá para o que está aqui nos tópicos. Tratar cada cliente como único. Personalização e atenção individualizada fazem toda a diferença na percepção de valor. Quando você trata o seu cliente como mais um, que ele percebe que ele é só mais um na conta ali, que ele é só mais um número para você, ele, ele já não se sente tão especial, já não se sente tão importante ali. Agora, quando você personaliza o atendimento, né, busca saber o nome dele, chama ele pelo nome, se preocupa com o que ele está aí pensando, né, com a impressão dele, aí ele já sente outra realidade. Então, quanto mais a gente consegue personalizar o atendimento, mais qualidade a gente gera, mais valor, melhor experiência, certo? Superar as expectativas constantemente. E além do esperado, transforma clientes satisfeitos em verdadeiros promotores da marca. Então, um cliente espera o quê? Ele espera só um bom dia e ser atendido básico ali, e você vai além. Você faz um atendimento excepcional, você se preocupa com o cliente, você oferece um produto a mais, você tenta suprir a necessidade dele, você mostra na empatia, né, na preocupação. Quando você não consegue atender essa necessidade, olha, o senhor estava me pedindo algo que, infelizmente, a gente não tem esse serviço, a gente não tem esse produto, eu peço desculpa por isso, eu vou tentar da próxima vez tentar colocar isso no mix aqui da loja. Então, assim, ele já vê, poxa, ele não conseguiu me atender no que eu queria, na minha necessidade, mas deu para perceber a preocupação e a vontade de me atender. E que ele sentiu a dor de não conseguir suprir a minha necessidade. Isso aí já gera no cliente aquela sensação de prazer, assim, de ser importante ali naquele lugar, certo? E criar cultura de cuidado e excelência. Líderes que inspiram suas equipes constroem orgulho no serviço prestado e resultados excepcionais. Então, você, como líder, tem que valorizar esse atendimento. Você tem que ser exemplo nisso, você tem que cultivar isso, porque o ambiente vai estar cada vez mais direcionado para esse atendimento excelente. Por quê? Porque você tem que conduzir isso. Você tem que estar orientando, A gente abriu uma loja recente agora, na empresa que eu trabalho, e o primeiro treinamento que teve foi sobre atendimento. E foi um excelente treinamento, né? A pessoa que conduziu esse treinamento é muito boa nessa parte e fez um excelente treinamento. Por quê? Porque a gente tem que, antes de qualquer coisa, preparar as pessoas para atender bem. E o atendimento, ele é muito ligado à venda, tanto pela questão do retorno do cliente, como quando o cliente chega e eu quero
oferecer um produto a mais, eu quero aumentar a venda dele, e eu acabei de fazer um ação de atendimento e eu ofereço algo a mais para ele. Ele está muito suscetível a aceitar a minha oferta, a aceitar a minha proposta, ao meu produto a mais. Por quê? Porque ele está encantado, porque ele está ali conectado, né, pelo atendimento, é mais difícil dele dizer o não. Agora, atenda o cliente mal e ofereça alguma coisa para ele. Por mais que ele queira, só pelo fato do meu atendimento, ele diz, não, não quero. Eu vou comprar alguma coisa a mais dessa pessoa, olha só como ela me atendeu mal. E a gente tem que ter sempre essa política do bom atendimento. E cabe a gente, quanto líder, ser exemplo nisso. Você está lá no seu ambiente de trabalho, você é o líder, um cliente chegou até você, você não deu atenção a ele porque é função de outra pessoa. Aí o pessoal está todo lhe observando. Vai dizer, se o meu líder não foi bom em atendimento, não se preocupou com isso, por que que eu vou me preocupar? Né? Então a gente tem que ser essa pessoa exemplo quando falar de atendimento, certo? Essa abordagem não só fideliza o cliente, mas também cria uma cultura organizacional de cuidado, excelência e orgulho genuíno no trabalho realizado. E eu trago até mais uma reflexão aqui sobre isso. Você trabalha numa empresa e essa empresa é conhecida por prestar um excelente atendimento. Aí, aonde você for, se eu trabalho naquela empresa, todos vão falar, nossa, ali o atendimento é top. Ali é uma empresa muito boa, adoro ir lá. Então, assim, vários elogios vão surgir porque vocês que é daquela empresa que atende bem. E você se orgulha de trabalhar naquela empresa, de fazer parte desse movimento, de fazer parte dessa cultura de bom atendimento. E o inverso também acontece. Você trabalha numa empresa e ela é conhecida por ter um mau atendimento. Às vezes você tem até vergonha de dizer que trabalha lá. Por quê? Porque quando você diz que trabalha lá, o atendimento é horrível. Rapaz, nem gosto de ir lá, porque uma vez eu fui maltratado. E aí, daí para pior. Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Como que a gente quer que a empresa que a gente trabalha seja vista? E a gente tem que fazer a nossa parte. A gente, como líder, tem que criar essa cultura, tem que criar essa forma de atender, beleza? Atendimento está muito ligado à liderança e a gente, como líder, tem que direcionar como que vai ser, como que a gente quer que aconteça e fomentar o melhor atendimento possível, certo? E agora eu vou falar sobre mindfulness. Pessoal, alguém já ouviu falar sobre mindfulness? Quem já, dá só um joinha para eu ver se alguém vai ouvir falar sobre isso. E agora ninguém. Coisa boa, assunto novo, novidade para todo mundo anotando para aprender mais uma novidade. Pessoal, muitas vezes a gente se pega estressado, ansioso, não consegue às vezes dormir pelo nível de ansiedade que dá da insônia, não consegue se concentrar em fazer algumas atividades. Às vezes você quer, por exemplo, ler e aí você não consegue se concentrar na leitura. Então, a gente tem problemas muito ligados a aspectos de ansiedade, certo? Entre outras coisas. E uma estratégia que eu apresento para vocês para melhorar essa questão desses aspectos de ansiedade e melhorar sua qualidade de vida é o mindfulness, certo? Prática que transforma líderes. E isso vocês vão aplicar na vida de vocês, caso queira, e ver os benefícios que vai trazer. Vou explicar para vocês o que é mindfulness, né, no próximo slide. Vamos lá. Mindfulness, pessoal, é um conceito, depois vocês pesquisam aí no YouTube, vai ter muitos vídeos explicando, muitos vídeos falando sobre isso, né? Mas é chamado de uma forma de você voltar ao presente, uma forma de você ter atenção plena, né? Por exemplo, tem alguns vídeos que chamam Mindfulness guiada, que depois eu mando lá no grupo, que eu uso também quando eu preciso, para poder me acalmar, para poder, eu não consigo dormir, exemplo.
certo? Não consigo me concentrar em algo. Aí eu consigo aplicar o mindfulness para poder me concentrar e dormir, e me concentrar em um estudo, e me concentrar em alguma coisa que é mais complexo, e por ansiedade, por estar muito acelerado, eu não estou conseguindo fazer, certo? Então, mindfulness está ligado também à concentração, certo? Ó, concentração e mindfulness, presença e clareza na liderança moderna. O que acontece? No YouTube, né, tem alguns vídeos que chama de mindfulness guiado. Mindfulness é como se fosse um tipo de meditação, certo? E aí tem vídeos lá de 15 minutos, 10 minutos de mindfulness guiado. E aí você vai lá ouvir o áudio, né? E a pessoa está lá dizendo, olha, se concentra na sua respiração. E aí você vai tentando manter o foco no que a pessoa está falando. E o que é isso? Como assim? A gente hoje vive num mundo muito acelerado de múltiplas tarefas. Então, a gente está fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo. A gente está trabalhando e respondendo mensagem, e às vezes assistindo alguma coisa, e é multitarefa realmente. E por ser multitarefa, a gente não consegue focar em uma só tarefa. A gente não consegue manter a concentração por muito tempo. E isso é prejudicial para o nosso cérebro. A gente não foi preparado para isso. A gente era para fazer uma tarefa, depois fazer outra tarefa, terminar essa tarefa, fazia essa. E não, a gente faz três tarefas ao mesmo tempo, mil e uma coisa. Né? Eu não consigo, por exemplo, estou aqui no hotel, amanhã eu vou ter que passar a minha camisa para poder vestir. Não consigo só passar a camisa, eu tenho que botar um áudio para ouvir, e quando eu estou passando a camisa, porque é impediente só passar a camisa sem escutar alguma coisa. Então, você não quer fazer só uma tarefa, quer fazer duas, três, quantas conseguir fazer ao mesmo tempo. E aí, nessa aceleração, isso é prejudicial para o nosso cérebro. Antes a gente conseguia assistir um filme de 2, 3 horas, hoje em dia a gente quer assistir um vídeo de segundos, né? A gente está mudando isso e cada vez mais acelerado. E o mindfulness é uma forma de você conseguir melhorar a sua concentração, melhorando sua qualidade de vida, melhorando a sua forma de pensar também, certo? O cérebro da gente como é um músculo também, como o do nosso corpo, e quanto mais a gente treina ele, mais forte ele fica. E as pessoas que treinam o mindfulness, que treinam o cérebro, elas ficam mais potentes, né? Por exemplo, tem pessoas que têm déficit de atenção, não conseguem se concentrar em algumas tarefas. Através de técnicas como mindfulness, essa pessoa consegue começar a se concentrar melhor e ter mais foco e ter mais aproveitamento durante o dia, certo? Então, vamos lá aqui para o que está aqui nos tópicos. Mente focada. Treinamento de atenção plena aumenta a capacidade de concentração e elimina distrações desnecessárias. Muitas vezes, uma tarefa simples, uma atividade que seria rápida, ela se torna algo demorada e maçante, porque a gente não consegue manter a concentração e o foco por muito tempo. Se você começasse e decidisse, eu vou começar e vou terminar essa tarefa, ela seria muito mais rápida. Mas por distrações, por estar sempre tirando o foco, por estar sempre se distraindo com alguma coisa, a gente acaba não conseguindo entregar no tempo certo. Então, o Mindfulness, ele consegue nos trazer essa ideia. Quando você for fazer algum vídeo Mindfulness, você vai ver que no meio do vídeo você vai começar a pensar em outra coisa. Você vai começar a viajar na maionese. E aí você vai perceber, tá, eu já não estou mais aqui fazendo o exercício do mindfulness. E é um exercício que você vai aos poucos tomando consciência da sua forma de pensar. Por quê? Para você conseguir controlar seus pensamentos. Porque tem dois tipos de pessoas: os que controlam seus pensamentos e os que são controlados por ele. Qual você quer ser? Qual você escolhe ser a partir de agora? Porque só em tomar consciência disso a gente já começa a refletir. Opa, realmente estou sendo controlado pelos meus pensamentos, mas eu posso controlar eles. Então, quando você controla, você tem mais qualidade de vida, certo? Redução do estresse. Práticas regulares de mindfulness diminuem ansiedade e promovem equilíbrio emocional sustentável. Né? Então, por exemplo, se você criar um hábito de todo dia praticar mindfulness durante 10 minutos, vou tirar 10 minutos do meu dia. Será que eu não tenho 10 minutos para mim?
e aí eu vou aplicar mindfulness, e aí eu vou ver como que isso vai repercutir no meu dia a dia, como que isso vai repercutir na minha qualidade de vida, né? 10 minutos antes de dormir, por exemplo, 10 minutos ao acordar, por exemplo, certo? Na hora do almoço, eu não consigo dormir na hora do almoço porque eu não tenho tempo para isso. Mas se tirar 10 minutos para fazer a prática de mindfulness, você vai ver que o seu dia vai ficar melhor. É como se você tivesse descansado, para você ter ideia. Decisões claras, mente tranquila e presente permite avaliações mais precisas e escolhas mais assertivas. Presença autêntica. Líderes presentes ouvem melhor, compreendem mais profundamente e criam conexões genuínas. Um líder que pratica mindfulness e concentração não apenas melhora a sua própria produtividade, mas também cria um ambiente de trabalho mais harmonioso, onde a equipe se sente verdadeiramente ouvida e valorizada, né? Então, eu convido vocês a conhecer essa ideia do mindfulness, certo? Se eu não lembrar, alguém me cobra no WhatsApp, mas quando terminar o vídeo, eu vou achar no YouTube algum vídeo sobre mindfulness, algum exemplo, e eu coloco para vocês lá, para vocês darem uma olhada, para vocês verem se esse vídeo é legal para vocês. E com esse vídeo, você já clicando nele, você vai ver vários outros, e você vai ali se identificando com algum que você gosta, vai pesquisar sobre isso, certo? A gente precisa ser curioso, a gente precisa é, adquirir novas habilidades e ferramentas para a gente evoluir, certo? E essa é uma ferramenta que eu estou trazendo para vocês, certo? Para a gente evoluir. Tem um livro chamado Concentração, que eu não li ele todo, mas já peguei alguns conceitos dele, que eu vou ver se eu consigo aplicar algumas técnicas dele no curso 2.0, né? Que é o foco da gente é conseguir ter concentração. Mindfulness vai trazer a gente para essa consciência de concentração. Um dos exercícios que esse livro fala, que ele nos convida, é pegar um relógio analógico desse do ponteirozinho e tentar passar 1 minuto concentrado no ponteiro do segundo. E aí eu achei isso uma besteira, o modo do mundo, isso eu vou fazer. E quando você começa, aí começa a vir vários pensamentos, várias coisas. Eita, a conta que eu não paguei. Eita, eu esqueci de fazer tal coisa no trabalho. Eita, eu esqueci de mandar aquela mensagem. E aí você vai sempre fugindo da concentração. Isso é reflexo da nossa produtividade. Isso é reflexo de quanto que a gente vai se concentrar nas atividades necessárias para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente fazer o nosso melhor. E aí a gente precisa exercitar a habilidade de concentração, certo? Porque tendo a habilidade de concentração, tendo essa capacidade, a gente vai conseguir atingir o próximo assunto que eu vou falar agora, que é sobre flow. Aí eu vou perguntar novamente. Mindfulness é uma novidade para vocês, já percebi, não conheciam o que é mindfulness. E aí eu vou perguntar novamente. Alguém já ouviu falar sobre o que é flow? Estado de flow? Oi, José Ailton, deu um ok aí, disse que já ouviu falar uma pessoa, ouviu falar o que é flow, Jussiara também, show de bola, 2 pessoas. Então, a gente vai conseguir atingir, através da concentração, e do que eu vou falar agora há pouco, o que a gente chama de estado de flow. A Silvana também falou, disse que sim, deu ok aí, certo? Ó, segundo o que está lá no Google, para não dizer que é coisa na minha cabeça, eu coloquei aqui o que está lá no Google, diz o seguinte: estado de flow. O estado de flow é um estado mental de imersão total em uma atividade, onde se perde a noção do tempo e das preocupações, alcançando alta concentração e produtividade. Criado pelo psicólogo Mihaly, esse sobrenome aqui que eu não vou nem me arriscar a falar, esse estado é caracterizado por um equilíbrio entre dificuldade de tarefa e habilidade do indivíduo, resultando em uma experiência prazerosa e gratificante. Você já se pegou fazendo alguma atividade que você mergulhou tanto nessa atividade, nessa situação que você estava fazendo, que você nem percebeu o tempo passar, que você viu que você é, foi tão produtivo, você evoluiu tanto fazendo aquilo, você passou horas fazendo algo,
e você nem viu o tempo passar de tão prazeroso, de tão bacana que estava aquele momento que você estava vivendo. E o flow, para ele acontecer, tem que juntar a sua habilidade, sua capacidade de fazer aquela tarefa, né, com a dificuldade que ela representa para você, né, tem que conseguir casar isso, e aí você vai conseguir chegar nesse nível aqui, certo? Ó, por exemplo, quando termina esse tempo aqui que a gente está conversando, eu vejo que o tempo passou rápido demais, porque para mim foi tão prazeroso estar aqui conversando com vocês, né, que eu não percebi o quanto que o tempo passou rápido, né? Isso também é um exemplo de estado de flow, certo? Ó, deixa eu ver aqui, o José Elton falou. Eu acho que eu já ouvi falar, mas não com esse nome. Geralmente o pessoal fala que é tipo uma zona de concentração, onde o foco é aplicado constantemente. A gente consegue fazer trabalhos com bem mais concentração, exatamente. Aí o Ciara falou. É como se você ficasse tão concentrado em algo que não visse o tempo passar, exatamente. Tornando mais produtivo o que você já está fazendo. Exatamente isso. Então, isso é o estado de flow. Mas para a gente conseguir chegar nisso, a gente tem que tirar as distrações, a gente tem que estar realmente focado, concentrado na tarefa que a gente está. E aí, um vilão disso, muitas vezes, é o celular na nossa mão. Então, a gente está lá concentrado na tarefa, o celular vibra, você quer ver a mensagem que chegou, você quer ver se alguém curtiu alguma coisa que você publicou, e aí você se distrai mais uma vez. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do estado de flow nas atividades. Ah, eu quero estudar. Para você estudar, você consegue aí entrar em estado de flow no estudo se você traçar a estratégia correta para chegar nesse nível. Teve um tempo que eu estava estudando que era um objetivo muito claro e eu queria chegar nesse objetivo. Eu chegava a estudar 10 horas líquidas por dia e eu só não estudava mais porque eu não conseguia, que o sono não deixava. Mas aquela coisa assim de querer estudar e não ver o tempo passar estudando, era prazeroso estar fazendo aquilo, porque eu estava comprometido com o resultado que aquilo ali ia trazer para mim, né? Então, é muito sobre isso. E a gente administrar isso é capaz da gente conseguir entrar em estado de flow em várias situações, se a gente souber a estratégia que a gente vai adotar para isso, certo? Estou gostando que o chat está acontecendo aqui, porque já estão falando, e eu já vou lendo aqui, para não perder a oportunidade de já discutir o assunto. Mas falem aí que eu estou aqui para a gente interagir mesmo, certo? Quando entramos em estado de flow, a redução temporária de atividade do córtex frontal, área ligada à autocrítica e à percepção de tempo. Então, você para de ter a autocrítica, de ficar pensando se a tarefa é boa, se é ruim, se é demorada, se não é, se é cansativa. Você só faz. Então, você pensa menos e age mais, certo? Geralmente com alguma coisa que geralmente lhe dá algum tipo de prazer em você estar fazendo, certo? Isso gera uma sensação de liberdade mental e criatividade. O cérebro libera neurotransmissores como dopamina, endorfina e anandamina, que aumentam a motivação, a concentração e a sensação de satisfação. Isso acontece quando você entra em estado de flow, certo? A fórmula do flow. Flow ocorre quando há equilíbrio entre o desafio e a habilidade. Se a tarefa for muito fácil, surge o tédio. É fácil demais. Não tem graça, não tem aquele estímulo de fazer. Então você não vai entrar em estado de flow, geralmente, com a tarefa fácil demais, que não representa nenhum desafio para você. Se é muito difícil, gera ansiedade. Se a tarefa é difícil demais para você, você vai ficar ansioso sobre conseguir ou não fazer, e isso aí não vai te dar, não vai permitir que você entre no estado de flow, porque você está preocupado, ansioso, certo? Mas quando o desafio é proporcional à sua capacidade, o cérebro entra em estado ideal de engajamento, né? Então, o flow é o desafio certo, mais a habilidade certa. Então, o flow está ligado à sua capacidade, né? E aí esse gráficozinho mostra isso, né? Se o desafio é grande demais, ele gera ansiedade, né? Se é fácil demais em relação à sua habilidade, aí vai gerar tédio. Mas aí eu tenho aqui a interseção, aqui, o meio do caminho aqui, né? Que é
de acordo com a minha habilidade e de acordo com o desafio, ele é equilibrado. Eu sei que eu consigo fazer, é algo que é desafiador para mim dentro do meu limite, e eu consigo ir longe fazendo isso, certo? Então, deixo essa reflexão para vocês. Pesquisem também sobre o estado de flow, como eu consigo acessar isso, como que eu consigo ser mais produtivo relacionado a isso, né? Falar em produtividade, eu lembrei uma frase que eu ouvi recentemente e que me marcou, achei bacana. Deixe de gastar energia buscando reconhecimento, gaste energia buscando resultado. Ou seja, produtividade. Muitas vezes a gente gasta mais energia atrás de reconhecimento do que gastando energia atrás de resultado, de produtividade. E o estado de flow é isso, é você gastar, deixar a ideia de reconhecimento, de se esforçar por reconhecimento, e começa a se esforçar por produtividade, por resultado, por melhorar o seu resultado, certo? É a sua entrega. Então, esse é o conceito do estado de flow que eu quero trazer para vocês. E aí, o último assunto que eu quero trazer para vocês aqui, que eu achei muito bacana, é, é bem poderoso, certo? Que é o Ikigai. Ikigai é um conceito japonês, certo? Que quer dizer razão de ser ou sua razão de viver, o Ikigai. E aí, os japoneses, eles pregam que você encontre o seu Ikigai. E aí, você precisa encontrar o seu Ikigai, que o Ikigai é por que que eu acordo de manhã, né? Por que que eu me levanto? Porque eu tenho um porquê, né? E isso é o Ikigai. E aí eu vou trazer esse conceito para cá, relacionado à liderança, e é importante a gente começar a refletir sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse conceito, a gente não tem a gente não tem um Ikigai. E aí a gente precisa começar a ter. Pesquisei um pouco sobre isso para poder trazer essa aula, né? Até uma oriental falando que muitas vezes esse Ikigai, ele não é fixo. Eu não tenho que ter uma razão de viver, e essa razão de viver tem que ser constante. Eu nasci com ela, eu vou morrer com ela, só tenho uma razão de viver. Não, ela é mutável, né? Hoje eu posso ter um Ikigai, uma razão de viver atual, e essa razão de viver vai mudar durante o tempo. E ela vai se atualizar, ela vai virar para um outro rumo, certo? Isso aí é natural. Mas a gente tem que ter um porquê, né? É, a José Ailton falou: o bom de usar essa estratégia no trabalho é que, de certa forma, você começa a se viciar em trabalhar. Sim, de forma positiva. É, de fazer bem feito, de fazer mais, né? E entender que quanto mais você se concentra, mais você se dedica, mais que você tem estratégia, você consegue ter um nível de produtividade muito maior. E aí você se empolga na ideia de, poxa, eu produzi tanto, eu consegui fazer tanta coisa hoje, eu consegui evoluir tanto hoje, e aí você pensa, amanhã vai ser melhor. E aí você se estimula pelos resultados que você está conquistando. Então, com certeza, você está certo, certo? Só que essa questão de viciar em trabalhar tem que tomar cuidado, porque senão vai entrar em um outro conceito que é aqueles, chama de, esqueci agora, não sei se é workaholic, uma coisa assim, eu não me lembro agora, mas tem um conceito que fala das pessoas que são viciadas em trabalho, e elas têm problemas de relacionamento familiar, pessoal, porque elas só querem trabalhar. E a gente aqui, o que eu quero trazer para vocês de ideia é ter equilíbrio. A gente tem que trabalhar e se esforçar no trabalho, mas a gente não vive para trabalhar. A gente trabalha para viver. Então, a gente tem que trabalhar, ser excelente, crescer, evoluir, ganhar bem no trabalho, mas para poder a gente viver cada vez melhor. E proporcionar uma vida boa para os nossos familiares. Então, tem que valer a pena também quando você bate o ponto e vai embora. Então, tem que ser bom lá fora também, certo? Então, só tomar cuidado com essa questão do vício em trabalho. Vamos aqui. O conceito japonês que transforma carreiras, certo? Ikigai significa razão de ser em japonês. É o ponto de encontro entre quatro elementos fundamentais que, quando alinhados, trazem propósito profundo e realização genuína ao trabalho e à vida. Dizem que os japoneses vivem mais, têm mais longevidade e são mais felizes
né, do que o, os brasileiros e o restante do mundo, vamos dizer assim. E foram fazer um estudo sobre isso. E dentro desse estudo, perceberam que esse conceito de Ikigai é bem massivo, bem estabelecido lá. E é a ideia de você ter um propósito, né? Eu já tinha falado que ia trazer esse ponto de propósito mais profundo, e aí esse Ikigai casa muito bem com essa ideia de propósito. Você ter um porquê, ter um propósito, é a coisa mais poderosa que você pode adquirir na vida. É algo que é o seu ideal, onde que eu quero chegar, como que eu quero alcançar isso, qual é o meu propósito. E aí, ter propósito é isso. Pretendo me aprofundar em aula sobre propósito no 2.0, sim, mas essa aqui é o começo da gente conseguir falar sobre propósito, encontrar o seu propósito. E os japoneses, eles têm isso bem estabelecido, então, assim, eles já pregam a ideia de você encontrar seu propósito e agir direcionado a ele. E quando você tem esse conceito, você age relacionado, você é mais feliz. Por quê? Porque você vai conquistando seus propósitos. Você vai decidindo aonde que você quer chegar e vai agir focado em chegar naquele objetivo. E isso dá muito mais prazer à vida, isso dá muito mais felicidade do que eu viver só sem propósito, viver de qualquer jeito, viver sem esse alvo, esse objetivo, certo? O Watson falou aqui também, viver é diferente de estar vivo. É bacana essa frase, né? É de um cantor aí, recente, mas que ela é muito impactante e muito verdadeira, né? Muita gente está só vivo, muita gente está só sobrevivendo. E essa pessoa que está só sobrevivendo, ela não tem um ikigai, ela não tem um propósito, ela não tem um porquê viver, um porquê acordar para atingir algum objetivo. E aí a gente precisa criar isso. E aí eu trago essa reflexão e a chamada para você criar o seu propósito, criar o seu, aonde você quer chegar, criar o seu motivo de levantar, que aí quando o despertador tocar, que você pensar em lutar lá mais 5 minutos, você vai dizer, mas eu tenho um propósito, mas eu tenho algo a alcançar, e se eu botar mais 5 minutos, pode ser que eu atrase o meu propósito, eu atrase aquilo que eu quero conquistar. Então, eu preciso me levantar e fazer acontecer, né? Então, e aí tem esse quadrante aqui para a gente discutir sobre o Ikigai, né? É a junção de o que você ama, certo? Com no que você é bom, certo? O que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago, né? O seu propósito, ele atinge essas quatro respostas, você vai encontrar o seu Ikigai poderoso, que vai fazer com que você queira levantar da cama e viver essa vida, e buscar esse objetivo, certo? Então, o que você ama, suas paixões, e aquilo que traz alegria ao seu coração. Alguns estudiosos que eu vi, que eu dei uma pesquisada, ele diz para você listar. Lista tudo aquilo que você ama, certo? E aí, dentro daquilo que você ama, você vai identificar no que você é bom, suas habilidades naturais e competências desenvolvidas. Dentro daquilo que você ama, no que você é bom. Aí você vai achar as coisas que você é bom. Aquilo que o pessoal fala que você é bom, rapaz, você é muito bom nisso. E aí, dentro do que você ama e do que você é bom, você vai se perguntar: o que o mundo precisa? Problemas reais que a sua contribuição pode resolver. Aquilo que existe uma problemática no mundo e que dentro do que você é bom, você consegue contribuir para melhorar o mundo. Você vai trazer algo de valor para o mundo, certo? E aí a outra pergunta é: pelo que eu posso ser pago? Dentro do que eu sou bom, que o mundo precisa, o que eu posso ser pago por isso? Então, quando você é pago por fazer algo que você ama e que você é bom e que o mundo precisa, é o mundo perfeito. E aí a gente consegue, sim, ter uma razão de viver e viver com qualidade e viver de verdade, certo? Então, esse é o conceito do Ikigai, e aí a gente consegue trazer ele para a nossa vida e fazer a diferença e realmente achar propósito, achar o porquê, que é isso que é a força motriz da vida, que faz a gente querer levantar, faz a gente querer fazer. Porque senão a gente só está vivo.
Senão a gente está só sendo mais um na multidão que não tem para onde ir, que não sabe onde quer chegar, não sabe qual é o objetivo, o que quer alcançar, certo? Aplicando o Ikigai na liderança. Líderes que encontram e vivem seu Ikigai transformam não apenas suas próprias carreiras, mas também inspiram suas equipes a descobrirem seus propósitos individuais. Então, você já demonstrou ali que você tem seu propósito, que você sabe onde você quer chegar, seus objetivos, e aí você está bem estabelecido. Isso inspira as equipes a quererem isso também, quererem descobrir quais seus propósitos e aí buscar essa mudança, né? Benefícios para líderes, maior senso de realização pessoal e profissional. Então, você sabe onde você quer chegar e você vai ali galgando suas metas, seus objetivos, chegando cada vez mais longe na sua área profissional e pessoal. Decisões mais alinhadas com valores autênticos, né? Energia e motivação sustentável a longo prazo. Capacidade de inspirar propósito nos outros, né? Impacto nas equipes. Colaboradores mais engajados e motivados, cultura organizacional com mais significado, redução de turnover, que é a rotatividade de funcionários, e maior retenção de talentos, performance elevada com satisfação genuína. Ao alinhar paixão, talento, necessidade do mundo e remuneração, o Ikigai traz um senso de propósito que motiva profundamente, criando líderes e equipes verdadeiramente realizados, certo? Estamos chegando no final, são 8h31, tenho aqui só duas reflexões para fazer com vocês, e a gente finaliza. E aí, pessoal, não é uma reflexão para alisar, certo? A gente já saiu do nível de alisar e já estou agora batendo um pouco para poder trazer a gente para uma consciência mais casca grossa, certo? Quem não tem projeto de vida, não se preocupe. Vai trabalhar para alguém que tem. Então, assim, isso é algo duro de ouvir, mas real, impactante e que chama a gente para reflexão, né? Chama a gente para ação. Qual é o seu projeto? Qual é o seu Ikigai? Qual é o seu propósito? E se você não tiver isso, você não se preocupe. Você vai trabalhar para alguém que tem isso. Então, comece a criar o seu. E faça ação. Não termine essa aula aqui, só, nossa, que aula legal, tchau, vou pensar em outra coisa. Pega um papel e caneta e começa a escrever. Pega o papel, começa a se planejar. A partir de agora, eu vou mudar, eu vou planejar, eu vou pensar no meu propósito, eu vou agir, certo? Para poder a gente fazer a diferença e ser as pessoas que vão mais na frente estar trazendo pessoas para esse movimento, trazendo pessoas para essa mudança de consciência, de mentalidade, certo? E aí, para finalizar, a última reflexão, certo? Tenho escutado muito esses dias, tudo muda quando alguma coisa muda. E essa reflexão, eu acho ela muito bacana, porque muitas vezes a gente pensa que para tudo mudar, tem que muita coisa acontecer, tem que muita coisa mudar. Mas, às vezes, são pequenas mudanças que a gente faz que já faz tudo mudar, certo? Se você pensar em um navio, certo? E você pensar que ele está ali na velocidade dele de cruzeiro, e aí ele deu uma inclinada leve para o lado, uma pequena inclinadazinha ali de alguns graus, e aquela pequena mudança no percurso mínima, você não consegue nem perceber que o navio mudou esse pequeno curso. Vai levar ele para um lugar totalmente diferente do que levaria se ele tivesse se mantido em linha reta. Então, são pequenas mudanças que vão fazer grandes diferenças na sua vida. Então, mude. Comece a se desafiar, a aceitar, a permitir que mudanças aconteçam e as coisas começam a acontecer de fato. As coisas começam a melhorar, certo? É claro que mude para melhor, mude para evolução, mude para as decisões melhores, certo? Né? E aí estamos finalizando, certo? A Lara falou que aula produtiva, hein? Obrigado, Lara. O Demerson falou que frase
Essa frase aí é para entrar na mente mesmo, valeu. É isso mesmo, tem que entrar na mente, tem que fazer uma revolução aí dentro, a gente crescer, evoluir, certo? E aí, pessoal, só reforçando, a gente está na. Essa é a aula. Fora essa aula, a gente tem mais duas aulas, dessa forma que a gente está aqui agora. Depois a gente vai para a liderança 2.0, a gente vai mudar para um outro grupo, onde vou conversar com vocês aqui para dizer como que vocês vão fazer para entrar lá. Continua sendo de graça, continua sendo algo para a gente evoluir junto, certo? Só que eu quero dar uma filtrada, né? Quem está assistindo às aulas, quem está acompanhando, quem está comprometido com esse crescimento, a gente vai para o 2.0 e lá eu vou ficar mais à vontade para me aprofundar mais, para trazer coisas mais interessantes ainda para a gente crescer, certo? Então, assim, estou muito empolgado com o curso 2.0, que vai já já começar, né? É, quem tiver lá, garanto, vai continuar crescendo, vai continuar evoluindo, e a gente vai fazer isso junto, certo? Isso aqui tudo está sendo de crescimento para mim também, né? Ter essa responsabilidade de toda quarta-feira, estar aqui com vocês é muito bom para mim, e eu sei que a gente vai evoluir mais lá também. Então, fiquem atentos, aproveitem as aulas que estão no ar por enquanto. Quem não assistiu alguma aula, assistam, né? Depois que terminar esse período, né, que eu der a última aula, eu vou deixar mais uma semana ou duas no máximo, as aulas no ar, e depois a gente já tira todas elas, e aí vamos para o 2.0 com a equipe enxugada, só com a elite, que vai fazer a gente, que vai junto para a gente crescer bastante, beleza? Então, abram as câmeras de vocês aí para a gente bater aquela foto. Espero que tenham gostado da aula. Tem algumas pessoas que não estão no ao vivo, né, que pelo horário do trabalho e tal não conseguem estar, mas que mesmo assim estão assistindo constantemente, estão me dando feedback e dá certo dessa forma também. Mas é muito bom para mim, a energia de vocês aqui comigo agora, a gente poder estar conversando também é muito especial. Então, continuem aqui. Valeu, Léo. Mesmo com dificuldade, estamos aí, Léo, estamos junto. E o Ciara, meu PC, está sem campo, tudo bem, está perdoada. Vou agora preparar para a foto. Deu certo. Vou colocar lá no grupo. Valeu, pessoal. Boa noite. Deus abençoe todo mundo. Até a próxima quarta-feira, às 7h30. Tamo junto.